Graça e paz, guerreiros do Senhor. Continuando a nossa leitura do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes, hoje estaremos lendo o capítulo 15, intitulado Discernimento. Discernimento é a habilidade especial de se conhecer com segurança se certo comportamento é divino, humano ou satânico. É a agudeza de julgamento, o poder de perceber diferenças entre coisas ou ideias, bem como sua conexão. O Espírito Santo em nós é aquele que dá esse discernimento. Ele nunca falha. Não existe serviço de inteligência aqui na Terra que possa se comparar com o sistema de informação que Deus armou para a vida dos intercessores através do discernimento dado pelo precioso Espírito. A origem de todos os problemas reside no reino do Espírito. O Espírito Santo, que tudo vê e habita em nós, tudo conhece. Quando aprendemos a comungar e a fluir com Ele, recebemos suas diretrizes e discernimento espiritual para bem julgar todas as questões que se colocam diante de nós como alvo de oração. Significado da palavra. A palavra no grego é diacrisis e quer dizer discernimento, fazer distinção, julgamento, separar um do outro, dividir. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, Hebreus capítulo 5, verso 14. Vem do verbo diacrino, composto por dia, separação, e crino, distinguir, decidir, julgar. Spiros Odiates, no seu Lexo, comenta discernir, distinguir. Mateus capítulo 16, verso 3. Fazer uma distinção. Atos capítulo 15, verso 9. Fazer diferença. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, 11 e 1 Coríntios capítulo 11, verso 29. Julgar, determinar. 1 Coríntios capítulo 6, verso 5 e 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. Diacrisis, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, é traduzido como discernimento. Ali, Paulo fala de uma das manifestações sobrenaturais do Espírito, chamada discernimento de espíritos. Trata-se de uma habilidade espiritual de discernir que espírito está por trás de uma ação, se bom ou mal. Através dela, a igreja tem a capacidade de conhecer o inimigo e suas maquinações. É um dom a ser desejado e buscado por todo intercessor. Vemos o discernimento de espírito bem patente no ministério dos apóstolos. Citaremos alguns exemplos. 1. Pedro discerne a mentira de Ananias e Safiras, Atos capítulo 5. 2. Paulo discerne as más tendências em Elias, o encantador, Atos 13, verso 8 ao 10. 3. Paulo discerne o espírito da jovem adivinha. Suas palavras pareciam de alguém crente, mas Paulo percebeu o espírito maligno que operava através dela e o expulsou. Atos 16, do verso 16 ao 18. O discernimento de espírito é uma manifestação sobrenatural, pelo que é impossível alguém aprender. Vem pelo Espírito Santo. A parte do intercessor é orar e colocar-se em suas mãos. Mas há um grau de discernimento que se desenvolve na comunhão com o Espírito, e é desse grau que falamos como uma das características do intercessor. Haverá um crescimento na experiência do discernimento espiritual das diversas situações, à medida que nos submetemos ao Espírito Santo e nos tornamos sensíveis à sua liderança. O melhor e o pior. O intercessor conhecerá o melhor e o pior acerca das pessoas e coisas enquanto ora. O Espírito o levará a crescer no discernimento das questões, a fim de capacitá-los a interceder com mais propriedade. Normalmente, o Espírito de Deus revela planos inimigos e suas estratégias contra as pessoas, bem como os planos de Deus.
Isso não quer dizer que elas aconteçam automaticamente. Vejamos os dois lados. Primeiro, as coisas más podem ser comparadas a um relatório de uma espia que descobriu um plano do adversário, mas ele ainda não foi posto em operação. É a fase dos preparativos. Qual a vantagem do trabalho do espia? Dar conhecimento do que se passa ao lado do inimigo para que seus planos sejam frustrados antes de começar a ofensiva. Foi isso que Israel fez na Guerra dos 6 Dias em 1967, destruindo centenas de seus aviões, antes mesmo de levantarem voo. Pois bem, o Espírito nos comunica as estratégias do diabo para que levantemos pela intercessão e elas sejam desmanteladas. Não se deve jamais ficar à espera do ataque dizendo: "O Senhor me revelou que isso vai acontecer." Em segundo lugar, as coisas boas. Quantas vezes o Espírito de Deus revela os bons propósitos do Pai para uma determinada situação? Devem ser recebidos e orados igualmente. Todas as promessas são condicionadas e todas as profecias são geradas pela intercessão. Portanto, as revelações de Deus são uma bússola para nos ajudar a interceder com propriedade. E aqui vai uma palavra de advertência. As revelações que Deus dá sobre uma situação ou pessoa não são para serem divulgadas. Quando revela uma coisa má, não é para se abrir a boca, fazer uma reunião com os membros da igreja e contar o que se viu. É para que intercedamos a fim de que aquilo não aconteça. E é triste dizer que há aqueles que em Deus não podem confiar, por lhes faltar a sabedoria e discernimento para lidarem com tais revelações. Suponhamos que seu pastor está em perigo e você de repente tenha a revelação de que há um espírito de adultério querendo tomar conta dele. Aí você diz: "Olha o que Deus me revelou, um espírito de adultério no pastor", e começa o mexerico para aqui e para acolá. Mas você foi chamado para ser instrumento do diabo ou de Deus? Se você recebeu esta revelação, é para entrar em cena, em combate espiritual. Indica um plano maligno que foi arquitetado, no caso, contra o pastor. Ele não tem que cair. A revelação vem para que o plano seja desfeito pela intercessão. Não é para abrir a sua boca e estar contando para alguém ou julgando a pessoa. Não se compartilha tudo que Deus revela. É preciso saber guardar silêncio. Sábio é aquele que discerne quando deve falar e quando permanecer calado. Veja quantas vezes Jesus disse nos evangelhos: "Fique calado, não conte a ninguém." Chamamos a atenção dos intercessores para essas questões com toda veemência, porque tem havido muito desvio nesta área. As pessoas abrem a boca para criticar, condenar, julgar, tornando-se profetas do diabo, profetizando o mal que ele intentou fazer. O intercessor vai ter conhecimento de coisas antes que elas se realizem. Para que Deus fez isto? Para nos colocar à frente do diabo. Não vamos concentrar nossas orações nos feitos de Satanás, mas nós iremos adiante dele. Antes que desencadeie seus golpes, Deus já nos revelou suas maquinações e nós frustramos os seus planos na oração antes que eles venham à luz. Se você viu um espírito de adultério aproximando-se do pastor, resista-o em o nome de Jesus e desfaça os seus maus intentos pelo combate espiritual e o poder da intercessão. Mas não convoque logo uma reunião de intercessores imaturos e anuncie: "Ó, irmãos, eu vi isso, temos que orar muito pelo pastor." Isso até pode parecer espiritual, mas não pode bem ser um modo do inimigo, causar confusão. Pois nem todas as pessoas têm maturidade
para lidar com tal nível de revelação e intercessão. Ore sozinho ou com parceiros de oração amadurecidos. E quanto mais nós somos fiéis no que Deus nos confia, mais Ele nos confiará. Nenhum de nós deveria jamais abrir a boca para condenar alguém, nem que esteja errado, porque nossa função aqui não é de críticos nem de juízes, mas sim de intercessores. O verdadeiro intercessor não julga nem condena, mesmo sob fogo cruzado, pois batalha no nível espiritual e não na carne. Se vemos o mal, oramos para que seja desfeito. Se ouvimos as promessas, oramos para que se manifestem. Princípios. Posta está a palavra de advertência para que o inimigo não encontre ocasião contra nós. Convém salientar alguns princípios na busca de discernimentos para uma intercessão objetiva e bem-sucedida. Número 1. Busque de Deus revelação da origem do problema. Peça-lhe para revelar quem é o príncipe da maldade que opera naquele lugar ou pessoa. Pouparemos muito tempo se pararmos na presença de Deus para receber luz antes de orar. Qual o assunto da intercessão? Uma enfermidade, uma opressão, depressão, vício, adultério, um lar desfeito, guerra, inimizade, conversão, uma família, uma cidade, um país? Qual o obstáculo que impede o fluir da bênção de Deus? Precisamos entender que é na esfera do Espírito que todos os problemas são gerados e tudo começa. Há que discernir onde está a raiz de cada situação. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Provérbios 26, verso 2. Onde há maldição, portanto, há uma causa que nem sempre é fácil de discernir. Requer persistência, espera, diligência em Deus e dependência do Espírito. Temos que clamar: Senhor, revela-me. Muitas vezes basta uma observação cuidadosa para se saber. Os príncipes e forças das trevas sempre se manifestam. Basta abrir os olhos e os ouvidos para discernir a maior parte deles. Por exemplo, você chega numa cidade e o povo diz: aqui há muita droga. No outro lugar, o homossexualismo impera. Em um outro, a violência e assim por diante. Ora, você está diante do fruto da manifestação de forças satânicas que terão que ser combatidas. Pela manifestação, você discerne os espíritos que controlam a área e saberá como direcionar suas armas espirituais. Em se tratando de pessoas, sua história já pode trazer minha luz. Embora muitas vezes não seja tão simples o discernimento, um estudo cuidadoso com oração, jejum e perseverança nos levará sempre a receber a necessária luz. Enquanto, porém, ela não vem, devemos permanecer na espera, orando em espírito. 2. Neutralize o homem forte. Jesus deixa claro que antes de se ir ao saque, tem que se ir ao ataque. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens se primeiro não amarrar o valente? E então lhe saqueará a casa. Mateus capítulo 12, verso 29. Exerça resistência pela autoridade de Cristo sobre essas forças espirituais da maldade até que elas sejam vencidas. Combata-as com a palavra de Deus. Encontre textos apropriados na Bíblia para golpear cada tipo de força discernida, como Jesus fez com Satanás ao ser tentado. Está escrito, é a forma mais afetiva de amarrar o valente. Existe uma legalidade impressionante no mundo espiritual. Daí porque é de suma importância orar sempre de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. O modo mais eficaz de neutralizar uma determinada força é usar versículos apropriados. Portanto, depois de discernir os espíritos que operam em determinada operação,
Busque na Bíblia textos apropriados e proclame-os. O exemplo de Jesus. Podemos ilustrar o que dizemos na tentação de Jesus. 1. Satanás quer induzir ao pecado da carne pelo desejo de comer, concupiscências da carne. Jesus declara, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. 2. Satanás tenta com a concupiscência dos olhos e Jesus golpeia. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, verso 7. Número 3. Satanás tenta com a soberba da vida e Jesus o fulmina dizendo, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus capítulo 4, verso 10. Foi assim que Jesus amarrou o valente e este é o modo como devemos agir. É um espírito de medo? Escrito está, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. 2 Timóteo 1, 7. É um espírito de enfermidade? Está escrito, verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e o carregou com as asas nossas dores. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 4 e 5. É um espírito de adultério? Escrito está, mas o corpo não é para prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Tomarei os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? De modo nenhum. O que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir da prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, verso 13, parte B, 15, 17, 18, parte A. 3. Libere a luz de Deus. Todo lugar vazio deve ser ocupado. Nossa missão não é só expulsar as forças contrárias, mas implantar a bandeira do reino em cada lugar desocupado. Importa lembrar aqui o princípio ensinado por Jesus, que é perigoso deixar a casa vazia. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o inimigo. Mateus capítulo 12, do verso 43 ao 45. Tome textos bíblicos que apresentam uma oposta a que o inimigo estabeleceu e use-as. Por exemplo, se há um espírito de orgulho, use textos sobre orgulho para combater as forças inimigas e sobre humildade para ocupar o lugar. Onde há ódio, usar textos que o combatem para afrontar tal espírito e sobre perdão para ocupar o lugar vazio. Aqui encerramos o capítulo 5. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.